Fala trader, vamos lá dar sequência aqui no nosso curso, onde nós vamos falar agora um pouquinho sobre o spread, né? Muitas pessoas têm dúvida do que é o spread, como que ele funciona. Eu vou falar de uma forma bem simples aqui, a questão do spread, do porquê que existe esse spread também, e vou deixar um artigo no link abaixo no nosso blog explicando de forma mais detalhada, porque eu explicando aqui por vídeo pode ficar um vídeo muito longo e de uma maneira difícil de vocês entenderem. Então, eu vou colocar de forma detalhada o que vocês precisam saber sobre o spread nas negociações e vou colocar algo mais técnico para que vocês possam ler, caso seja do interesse de vocês, lá no nosso blog, tá bom? Então, primeiramente, existem dois tipos aí de spreads no mercado. Isso vai depender sempre da política da corretora. Eles podem ser spreads fixos ou spreads flutuantes, spreads variados. Ele pode variar, né, conforme o mercado se movimentar ou depender da condição de mercado que eu já falo para vocês. No caso do spread fixo, ele sempre vai permanecer o mesmo, né? Qualquer momento do mercado, independente da condição de mercado, dessa forma você pode ter certeza do que você vai pagar por uma operação. Você vai pagar por um trade aí. Se abrir uma operação, você já sabe quanto que vai ter ali de spread para aquela operação, independente do ativo, quando forem spreads fixos. Outro ponto positivo do spread fixo é que quando a corretora oferece ele, ela não pode mudar em momento nenhum do mercado, independente das condições ali de mercado. Eu já falo das condições para vocês, quando for falar dos flutuantes, mas independente da condição de mercado, ele não pode alterar. Então você sempre vai saber o spread que você está pagando ali por cada operação. Os spread, pessoal, ele nada mais é do que o que a corretora vai ganhar ali também na questão de ordens abertas, né? Toda ordem que você abre, a corretora tem que ganhar de alguma forma para ela se manter dentro do mercado, né? Então, cada ordem que você vai estar abrindo, ela vai estar ganhando ali parcial nesse spread, tá? Então, a corretora tem que ter esse spread. E quando não é por spread, é por comissão. Então, cada operação que você abre ali, que vai ter a movimentação ali do mercado, a corretora tem uma comissão dessas operações que você abre. Então, existem essas duas formas da corretora viver, se manter ali ativa, né? Para poder pagar os seus impostos, para poder pagar o site que ela deixa no ar, para pagar seus funcionários. Então, a corretora tem que ter um lucro. E o lucro dessas corretoras, elas vêm também através aí desse spread ou dessa comissão, tá bom? Então vamos falar aqui um pouquinho de spread flutuante, variado ali também. No caso desse spread, por outro lado, eles podem mudar o tempo inteiro. Isso sempre vai depender, né? Ele pode sempre aumentar ou diminuir com base de oferta e demanda das moedas, da volatilidade geral do mercado. Então esses spreads variados, geralmente eles aumentam durante lançamentos econômicos importantes, durante feriado bancário, aí o spread aumenta. Aí você vai estar pagando mais caro por cada operação ali que você está abrindo. Quando a quantidade de liquidez no mercado diminui, quando diminui a liquidez de mercado, o spread também aumenta um pouco. Então você sempre tem que estar ligado ali em alguns momentos do mercado, porque você pode estar pagando um pouquinho mais por cada ordem aberta. Então, quando o mercado, no caso, está mais calmo, eles tendem a ser também mais baixos, né? No caso do spread flutuante, do spread variável, ele pode ser até mais baixo do que o spread fixo, quando o mercado está bem mais calmo, mais tranquilo. Então acaba que nivelando ali, né? A questão do spread fixo e variado, você pode determinar ali, por exemplo, dando um exemplo aqui para vocês. Ah, eu opero durante muito tempo, muito horário ali que tem notícia, né? Durante a abertura de mercados de Nova York, mercado asiático. Eu gosto de operar quando é feriado. Qualquer outro tipo de questão que tenha dentro do mercado que vai alterar o spread. Você gosta de trabalhar nesses momentos? Então você pode trabalhar no spread fixo, porque você sempre vai saber o quanto você está pagando. Agora, se você opera geralmente quando o mercado está um pouco mais tranquilo, não opera em momentos de notícias, aberturas de mercado, que o spread vai estar menor, você pode utilizar ali o spread flutuante, que não tem problema nenhum, né? Dependendo, você vai estar pagando até mais barato nos spreads do que se você tivesse lá com o spread fixo. Tá? Então você sempre pode ficar ligado nessa questão do momento que você está operando para você estar pagando menos por cada operação aberta, tá? Aí como você pode verificar o spread no MetaTrader? Tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Mas como que eu posso ver aqui, Thiago, o spread aqui no MetaTrader? Tem uma maneira. Você pode clicar aqui com o botão direito, vir aqui em propriedades, se o seu não tiver ativo, tá? Vem aqui ó, em comum. Ah, deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Acho que não tá aparecendo, pessoal. Pera aí. Um segundinho, porque a segunda tela não aparece
quando está compartilhando aqui dessa maneira. Só um segundinho, que eu vou ter que compartilhar de outra maneira aqui para vocês. Para que eu possa mostrar realmente como que vocês podem... Espera aí, deixa eu ver. Não está mostrando mesmo. Então, posso vir aqui. Aqui, se compartilhar dessa forma, eu acho que dá certo. Deixa eu ver. Ah, legal, agora vai. Aí é só você clicar com o botão direito, vir em propriedades. Aqui em propriedades, pode colocar isso daqui, ó. Mostrar linha ASCII, preço, venda para compra. E dá um OK. Tá vendo essa linha aqui embaixo, ó, 170,437? É o preço atual. E aqui em cima é onde vai estar abrindo a operação. Por exemplo, se eu pegasse uma operação de compra ou venda neste momento, ela estaria abrindo aqui nessa linha vermelha, ó. Ela estaria nesse momento abrindo aqui nessa linha vermelha. Então você consegue ver mais ou menos de quanto seria o spread aqui, ó. Você pegar aqui, ó. Olha só como o spread estaria alto. Praticamente de 7 aqui no CHFJPY, ó. É muita coisa, é absurdamente alto. Mas também o mercado está fechado aqui, nós estamos no sábado, né? Isso daqui com certeza muda no decorrer ali da semana. Como falei, né? Existem os spreads variável, que é no caso, o spread flutuante, né? Que é no caso aqui desta conta. Então deixa eu pegar um outro ativo aqui. Vou pegar o EURUSD. Deixa eu colocar aqui também, só para poder conseguir mostrar para vocês direitinho. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, já tá, parece que está bem menor, né? A nossa linha está aqui, ó. O spread estaria de 1,2 agora, ó. 1 pip,12, 12 pontos. Lá estava de 70 pontos, aqui está de 12. Olha a diferença, né? Por quê? Esse daqui é um dos ativos principais, o EURUSD. Tem o maior volume de negociações ali, né? Então, o spread tende a ser um pouco mais barato. O CHFJPY ele não é tão operado. Então, por conta de um volume de negociações menor, o spread também vai ser mais alto. Tá? Então, tem as condições também de mercado ali, que sempre vai trazer um spread mais alto ou mais baixo. Então, o spread variado é isso. Se fosse fixo aqui, por exemplo, o spread dessa conta, ia estar aqui também que seja ali de 3, por exemplo, né? 3 pips, 4 pips, 2 pips, independente do que a corretora está oferecendo para vocês, no CHFJPY e no EURUSD ia estar a mesma quantidade. Tá? Então, quando é spread fixo, ele funciona da mesma maneira para os dois, tá bom? Para todos os ativos, no caso, né? Eu vou falar para vocês aqui de maneira um pouco mais técnica, mas que nem eu falei para vocês, né? Eu vou deixar ali no blog para que vocês possam dar uma olhadinha depois. Quem sabe lendo vocês possam entender de uma maneira mais fácil. Mas eu vou falar porque a gente tem que deixar todas as informações aqui e talvez eu falando e vocês lendo depois vocês consigam entender, tá? Então, como que funciona essa questão do spread, que é o bid e o ask ali? Tem duas contrapartes ali do mercado financeiro, que são os compradores e os vendedores, certo? Os compradores querem comprar um ativo ao menor preço possível. Então, quando o gráfico está lá embaixo, nós vamos querer estar comprando para poder pegar um volume de negociações bom ali para gente. E por outro lado, os vendedores querem vender um ativo no preço mais alto. Quando ele está lá em cima, nós queremos vender, certo? Esses dois lados ele criam um preço de compra chamado bid e um preço de venda chamado ask. Então, a diferença desses dois, se nós pegarmos o bid e o ask, a diferença desses dois é o spread gerado. É o que vai gerar o spread para a gente. Ask menos bid é o spread gerado, que aparece para a gente aqui dependendo do ativo. Tá? Então, vou deixar, que nem eu falei para vocês lá no blog, para que vocês possam ler. Vai ter mais informações técnicas lá, que vocês vão conseguir talvez entender de uma maneira mais fácil. Mas dá uma lidinha lá que vai estar falando mais desse bid e ask para vocês, tá bom? Para vocês entenderem ali a parte técnica no caso do spread. Mas as informações que eu já passei anteriormente, como aqui também calcular o spread aqui direitinho. Por que é importante o spread, pessoal? Porque vocês vão ter que definir o stop de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu definir meu stop, que é acima dessa resistência aqui, por exemplo. Colocou, meu stop loss é aqui acima dessa resistência. Aí eu coloco aqui, ó, bem acima desse pavio anterior. Beleza, meu stop está travado ali. Aí o gráfico começa a subir e ele chega bem nesse pavio. Se ele chegar bem nesse pavio aqui, a operação pode fechar por conta do spread. Por quê? O spread aqui é de 12, certo? De 12 pontos. A diferença aqui tá de 10, ó, tá de 8. Então ele fecharia. Ele fecharia a operação para mim. Até aqui, com 12, ele ainda fecharia a operação, porque tem o spread. Então nós temos que olhar o spread daquele ativo
Então, por exemplo, é de 12 pontos aqui, era aqui que eu ia colocar essa operação, então tem que colocar pelo menos mais 14, 15 pontos para cima, por conta do spread. Então, o meu stop loss ele fica um pouco mais alto por conta sempre do spread, tá? Então, vocês sempre têm que levar em conta, por isso que é importante você saber o spread de cada ativo que você está pegando ali também. O seu stop loss sempre tem que ser trabalhado ali considerando o spread, tá? Porque, por exemplo, se o spread aqui fosse de... Aqui no CHFJPY, dando um exemplo mais claro aqui para vocês. Tá de 70 pontos, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, uma operação, ela abrindo aqui, e se ela fosse para fechar aqui em cima, ó. Ah, tá acima da resistência, né? Falar, ó, tem uma resistência aqui. Então ele não vai romper essa resistência, mas se o gráfico vier até aqui em cima, aqui nós temos, ó, 27 pontos. Então ele vai fechar quando ele estiver lá embaixo já, com 70 pontos, ó. Olhando daqui para cá, vamos olhar 70 pontos. Nossa, o gráfico não ia nem se movimentar direito, ó. 70 pontos, se o gráfico chegasse aqui nessa região, só que ele já estaria abrindo aqui, ó. Então não poderia nem colocar aqui. Ele nem deixaria a gente abrir a ordem. Então vamos colocar mais para cima, só para a gente ter uma noção aqui, ó. Ele nem deixaria abrir a ordem naquela questão, porque o spread já estaria comendo o valor de entrada. Aqui, ó. O nosso stop loss está aqui em cima, certo? Só que a ordem ela fecharia se ela chegasse aqui, ó. Se ela subisse até aqui, essa região ela já fecharia, porque é os 70 pontos, ó. São os 7 pips do spread. Então ela não chegaria aqui em cima no meu stop loss. Ela aqui, se ela subisse daqui até aqui, ela já ia fechar minha operação. Justamente por conta do spread aqui. Então nós não podemos trabalhar o spread aqui. Nós temos que trabalhar o nosso stop loss aqui, nós temos que trabalhar ele sempre 70 pontos acima da nossa região. Porque se a região é aqui, tem que ser, por exemplo, ó, a região era aqui. Tem que trabalhar 70 pontos acima. Então teria que ser aqui nosso stop loss. Teria que ser bem acima. Conseguiram entender a importância do spread? Então acho que a gente conseguiu deixar um pouquinho claro aí, né, como que funciona essa questão do spread e a importância dele na sua decisão ali do stop loss também, né? Muito importante. Sempre levem isso daí em consideração. Agora falar um pouquinho para vocês, né, do porquê o spread, às vezes ele pode ser alto, né? Às vezes os spreads flutuantes podem ficar muito alto, os fixos sempre fixos, que nem eu comentei com vocês, mas os flutuantes eles podem ficar alto devido à flutuação no mercado, como por exemplo, um lançamento econômico importante, notícias, ou chamados, o pessoal chama aí no mercado, né, de cisne negros, que são eventos inesperados e que acabam trazendo uma grande volatilidade, né, um grande movimento para o mercado. Sabe aquelas esticadonas de vela? Por exemplo, aqui, ó, essas esticadas de vela grandes aqui. Isso daqui pode ter sido um cisne negro, que é um momento que não está tendo notícia, não está tendo nenhum tipo de informação programada ali do mercado, mas que trouxe um grande movimento, né? Então, isso também acontece no mercado. Fora de períodos de notícias, podem acontecer esse tipo de movimentação. E isso acaba trazendo um spread alto também para o mercado, né? Mas com o tempo, né, depois desses eventos, seja lançamento econômico, notícia ou esses cisnes negros, o spread tende a voltar ao normal. Depois de um tempo ele vai voltando ao normal, né? E a gente também tem que notar que os pares exóticos, que nem nós comentamos, né, anteriormente sobre os ativos, eles também têm spread alto. Então sempre fica ligado nos spreads altos por conta dos pares exóticos, né? Eles tendem sempre a ter um spread mais alto por conta do pouco volume de negociações, né? Então eles acabam trazendo ali um spread mais alto também. E também, né, você tem que sempre levar em consideração que os spreads aumentam quando há menos liquidez. Então, por exemplo, nesses pares exóticos, eles têm um pouco menos de liquidez, por isso acaba sendo ali uns ativos que acabam tendo um spread mais alto. E também na questão da liquidez do mercado devido a feriado bancário. Quando tem feriado bancário, os spreads vão ser mais altos também, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que referente a spread, a gente já conseguiu falar bastante aqui. Vou deixar abaixo, que nem eu comentei com vocês, o link do blog para estar detalhando um pouco mais, falando mais tecnicamente, que vocês possam ler ali também, às vezes vocês conseguem entender de uma maneira mais fácil, com mais informação também. Mas qualquer dúvida que ficou, pode chamar também no nosso suporte, a gente está aí à disposição, tá bom? Não esquece de deixar o likezinho no vídeo, beleza? Tamo junto, pessoal. Vamos seguindo, vamos lá, próximo vídeo aí no nosso curso.